Já botei para gravar. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Antes de tudo, né, quando a gente trabalha com geoprocessamento, né, vamos botar assim, o sentido da palavra do que seria o geoprocessamento, antes de tudo a gente trabalha com uma base. Quando a gente fala assim, a base, o que vem a ser uma base? Né? Base é justamente, vamos botar assim, um elemento de fundo, né? E esse elemento de fundo no qual a gente faz todo o trabalho relacionado com a atividade de geoprocessamento. Né? Então, inicialmente, a gente começa sempre tendo uma base, no fundo, que a gente chama de base cartográfica, né? E essa base cartográfica, ela justamente é a natureza que traz de onde você tem toda a implantação do seu projeto, vamos botar assim. Né? Todo projeto ele é estabelecido em cima de uma base cartográfica, que essa base é ela que tem todo a relação com o terreno que vai ser, vamos botar assim, que vai ser estudado. Né? Então, aqui isso é o roteiro da aula, né? E eu botei inicialmente aqui uma definição, vamos botar assim, a definição conceitual do que vem a ser que vem a ser cartografia, né? Tem uma definição clássica que é a mais completa, né, da Associação Cartográfica Internacional, né? Que se der uma lida, vou dar uma lida aqui sobre essa definição, né, e comentando com vocês, né, porque a gente tem uma série de estudos, né, e operações que a gente faz, né, seja ela utilizando técnicas, né, tudo apoiado na ciência, claro, né, que através de ou você faz uma leitura direta, por exemplo, se você fizer uma leitura no campo e coletar uma informação, ou você pegar um documento existente, né, seja o que for, você, a partir disso, você gerar mapas, cartas, plantas, né, seja o que for, né, de forma que represente os objetos, né, ou fenômenos, quando a gente fala assim, um fenômeno. Sei lá, você pode também mostrar um crescimento populacional também representado através de uma forma gráfica, né? Como botar assim, através de você representar objetos, né? Em um ambiente, né, que a gente chama de ambiente físico, né? Físico socioeconômico, né? Quando o importante dessa definição é o seguinte, é uma definição muito ampla e ela é uma definição que ela já tem aí mais de 50 anos, né? Mas ela não deixa de ser algo completo, vamos botar assim. Você entendendo a parte completa, você consegue chegar numa questão até um pouco mais atual. Só desse texto, duas coisas. A primeira a pontuar é o que vem a ser um mapa, né, e o que vem a ser uma carta. Né? Um mapa é uma representação que a gente tem quando há um limite político, né? Vamos botar assim, um limite político no qual esse limite político ele é desenvolvido. Então, quando a gente fala limite político, é o quê? Você tem um município. O município tem uma divisão municipal. Tá? O município de Nova Iguaçu tem toda uma divisão. Aquela chama-se divisão política. Né? Então, essa divisão política do município, né, é um mapa. Se eu estiver representando dentro de Nova Iguaçu um mapa mostrando os rios de Nova Iguaçu, eu vou ter lá o município de Nova Iguaçu todo recortado, né, da forma como é o município, né, que tem seus limites ali por cima da Serra do Mendanha, onde tem o vulcão e tal, aí você vai lá até o outro lado, onde tem Tinguá e tal, dividindo com Petrópolis, vamos botar assim. Isso é uma forma de divisão política, e você tem a divisão política do próprio município. Isso é um mapa, né, seja de um estado, de um município, né, de um país. Isso é um mapa, quando você tem uma região pré-definida politicamente, né? E divisão política a gente chama isso. Diferente de uma carta, né? Na carta ele é uma parte que você tem representada, sendo que você tem os recortes geográficos. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, um pouco mais à frente, né? Dentro da própria aula, para vocês poderem ver o que seria uma carta, né? E vamos dissecar um pouco em cima disso. Então, essa definição, até mesmo ser uma definição antiga, mas eu criei um texto para colocar nesse slide, e que eu coloquei em verde aí,
né, que é um texto que fala que eu botei que cartografia é uma ciência, né, que em conjunto, né, com sistemas de informação geográfica, né, chamado G-Science, né, trata da representação gráfica, entenda-se como computacional, do espaço geográfico. Uma coisa simples para sintetizar e trazer para a realidade do que nós temos hoje em dia, né? Então, hoje em dia, você tem requisitos, né, para você poder representar o espaço, claro, você estabelecer referências, um sistema de coordenadas, tem a questão da geodésia, que nós vamos falar na próxima aula. Então, tudo isso são elementos que te dão subsídios para você montar um conjunto que represente essa terra. E os sistemas de informações geográficas, né, ou seja, aquilo que nós mostramos na aula passada, de você ter um exemplo que eu mostrei lá dentro do Quantum GIS, por exemplo, ou seja, você trazer a G-Science para dentro disso, né, as ciências que envolvem esse sistema de informação geográfica, você trabalhar em conjunto com isso aí, e essa representação gráfica que eu coloco ela mais como computacional, né? Hoje em dia você representa tudo de forma computacional, né? Então você faz com que tudo que você enxergue no teu mundo, você consiga colocar dentro de um espaço computacional. Então, isso que eu botei uma definição eu inventei uma definição, mas baseado, claro, em conhecimento, mostrando que a cartografia, hoje em dia, ela fica muito mais restrita a você trabalhar de forma integrada, né, com um sistema de informações geográficas, e você trazer uma representação dentro de um computador, dentro de um ambiente computacional, né? Então, tudo aquilo que tinha aquela visão clássica de um mapa estático, você não tem mais. Você tem um mapa, hoje em dia, altamente dinâmico, né? Então, isso é a razão de até colocar isso e trazer essa informação para vocês. E aqui eu coloquei duas coisas para vocês, está vendo? Antes de qualquer coisa, eu trouxe essa questão de mostrar aqui. Eu mostrei duas folhas aqui, né? Ou seja, duas cartas, aliás, né? Vamos botar assim. Trouxe aqui para representar para vocês. E fiz uma provocação aqui, no qual eu botei uma ilustração de uma palavra chamada JPEG, que muitos de vocês conhecem, e outra aqui em PDF, né? Ou seja, por que eu trouxe isso aí para vocês, né? Porque hoje em dia você tem muitas formas de representação, né? Então, quando eu trago essa carta que está situada aqui mais à esquerda, né? E eu vou abrir ela aqui à parte, chamada Agulhas Negras, né? Isso aqui é uma representação mais antiga, né? Então, a origem dessa representação é uma origem em papel, vamos botar assim, né? Você teve processos clássicos que você gerou, né? E você teve gravações em termos de palavras assim muito antigas, né? Fotolitos, scribes e tal, Bill Code, são coisas bem antigas da cartografia, e você gerou isso aqui, que é uma representação original gráfica em papel. Do outro lado aqui, nós já temos um outro produto, que é um produto que ele já teve um nascimento dele dentro de uma questão computacional, né? E aí a forma que você tem de ilustrar e de representar de uma forma até mais direta seria uma expressão que a gente chama PDF, uma forma em PDF, por exemplo. PDF qualquer, você tem uma forma de representação dela. Então, aí só duas palavras que eu vou colocar aqui, que nós vamos tratar bem mais à frente. Uma que está associada a esse JPEG, esse papel, a gente tem uma situação matricial, e aqui nós temos uma situação do PDF, uma situação que nós chamamos de vetorial, ou seja, vetores e matrizes. Depois nós vamos tratar isso mais detalhadamente. Então, associada a essa questão de nascer no papel ou nascer no computador, você já começa a ter diferenças, né? Então, aí a gente já começa a tratar algumas coisas à parte, né? Então, você ter uma representação, seja em papel ou seja computacional, ambas representam o espaço, mas uma traz a versão mais clássica, mais antiga, que não é produzida mais, e outra a versão mais atual, né, que você tenha. Isso aí justamente vem a necessidade de trazer essa questão do geoprocessamento para dentro da engenharia civil, para mostrar que
hoje em dia você não trata só essa uma questão a nível de papel, você tem que trazer uma questão computacional direta, né? Então, essa é uma razão. E aí eu vou, isso aqui eu botei uma provocação para vocês aqui, mas eu vou trabalhar isso aqui em cima do próprio QGIS. Eu vou abrir o QGIS aqui, vou compartilhar com vocês, que eu estou com o QGIS aberto aqui, e deixa eu compartilhar ele aqui. Pronto. Bom, a tela do QGIS está aparecendo para vocês aí, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Quando você, hoje em dia, você fala a questão de você, o PDF é um JPEG, só para provocar um pouco, eu vou pegar aqui, por exemplo, as formas de entrada que você tem vamos botar assim, a versão mais clássica que a gente tem seria o papel, mas é a questão matricial, que a gente chama até de raster aqui. Então, quando a gente fala disso, né, vou adicionar um elemento matricial, um elemento que veio do papel e ele foi escaneado para vir para o computador, por exemplo. O que acontece? A gente tem uma gama tão grande de formatos, né, que realmente é algo que a gente tem que, claro, não é uma questão de você pensar ou não, aqui tem tanto formato. Existem vários formatos de acesso, várias formas de trabalho e tal. Então, você tem uma coisa que é extremamente grande, né? Então, deixa eu colocar aqui, eu estou só chamando para vocês verem aqui algumas formas de entrada, não vou nem contar quantos tem aqui, né? Então, se eu vier aqui colocar um exemplo disso aqui, ó, você está vendo? Aqui são vários formatos de gráficos de entrada que você consegue colocar dentro de um sistema de informações, né? Então, você tem extensão ASCII, quando ele está com malha XYZ, por exemplo, né? E aqui são diversas formas TAR. A forma mais clássica é essa daqui, o GeoTIFF, né? O TIFF é a melhor forma que você tem de qualidade de imagem, né? Então, quando você imagina assim, uma imagem de um drone, uma imagem de drone ela sai nesse formato GeoTIFF, né? Que é o formato que tem uma qualidade melhor, né? Para você poder trabalhar. O PDF, né? O PDF também é uma forma matricial de entrada, né? Quando você tem ele não já referenciado, vamos colocar assim, depois nós vamos ver isso mais à frente. Mas, assim, mostrando de uma forma bem geral, você vê que tem N, bitmap, JPEG, né? Então, você tem N formatos de entrada, vários formatos de entrada, isso tratando de uma questão quando você traz algo que seja raster, vamos botar assim. Né? Depois nós vamos tratar essa informação raster mais bem trabalhada, né? Mais à frente, não agora. Mas, então, são vários formatos que você tem. Desses formatos aqui, se eu conheço 10, é muito, mas a grande maioria deles são desconhecidos para mim, que eu nunca trabalhei com isso. Mas são vários formatos que você tem. Por exemplo, né? Então, a forma de entrada, por exemplo, se eu vier no vetor agora, uma questão vetorial, um outro exemplo, aí eu também vou ter, aí tem o mais popular que todos conhecem, que é o AutoCAD, seja ele DXF, DWG, né, que são os mais conhecidos, um formato de texto também, mas dentro desse formato OpenAir Special, não sei nem do que trata, né, XML, que é muito conhecido, né, e muita gente trabalha com isso, KML, que também é conhecido, né, uma tabela do Excel, ele também, você consegue trazer ela para dentro de um ambiente gráfico e transformar isso num mapa, numa planta, numa carta. MicroStation, né, que para quem não conhece MicroStation é um concorrente da Autodesk, né, como se fosse um outro CAD, também muito utilizado nas instituições públicas no Brasil, né, SQL, então você tem os shapefiles, cara, que são os formatos naturais de um sistema de informação geográfica. Então, para que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês que realmente há uma gama muito grande de formatos de entrada, né? E esses formatos de entrada, eles vão fazendo com que você tenha que se familiarizar, né? O importante e o essencial para todos vocês saberem é o seguinte:
Nada está perdido. Por mais que você receba um arquivo, um formato que você nunca ouviu falar, basta você ter um programa, né, que esse programa te dê a possibilidade de você entender esses formatos, por exemplo, citando aqui o QuantumGIS, o QGIS, que você consegue fazer alguma coisa. Né? Você nunca pode chegar e negar, falar assim, no formato eu não conheço. Você pode não conhecer o programa. Basta você pesquisar, você procurar alguma coisa e ter um programa que abra. Né? Por exemplo, no caso do QuantumGIS, que diante dessas dezenas de formatos aí que tem, algum formato desse tem que ser compatível para você poder trabalhar. Então, isso é o primeiro ponto. Não se assustar com os formatos que você recebe, que dependendo de onde você for trabalhar, de onde você for cair, de onde você tiver, o órgão que você estiver lidando, você pode receber um arquivo, claro, um arquivo que tem a ver com a questão da disciplina, uma questão gráfica, né, uma questão de representação. Mas você vai ter sempre a possibilidade de trabalhar isso. Você conseguir trazer ele, se ele vai abrir no teu se ele, você consegue importar ele, trazer ele para dentro do seu ambiente. Agora, o que você vai fazer depois, aí já é uma outra conversa. Mas, pelo menos, nada está perdido. Né? Então, isso aí é importante, né? Esses formatos, de ter a noção do que vem a ser esses formatos. Né? Isso é essencial para vocês saberem, né? Porque isso é a chave de tudo. Né? Ou seja, antes de ser apresentada qualquer coisa, o importante é saber que existem vários formatos de trabalho e esses vários formatos de trabalho estão todos relacionados com algum programa que abra. E o QuantumGIS, ele é uma oportunidade singular, né, que eu digo, porque ele entende uma série de formatos. Né? Então, nada está perdido. E aí, eu trouxe aqui agora trazendo um pouco mais para a cartografia, né? Vamos sair um pouco dos formatos. Agora eu estou pegando aquela carta que eu chamei de agulhas negras aí, né? E essa carta agulhas negras, ela tem uns detalhes aqui que eu vou trazer para mostrar para vocês, né? Eu fiz um destaque aqui, até para ficar lá no material de vocês, mas eu vou abrir esse arquivo, né, e vou compartilhar ele aqui com vocês e vou dar um zoom aqui só para a gente ter uma ideia um pouco melhor. Está todo mundo visualizando aqui, né? Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, gente, é uma carta. Por que ela é uma carta? Porque ela tem um recorte geográfico, né, padronizado. Tá? Antes de tudo, aqui, ó, é do IBGE, ou seja, o IBGE é o órgão que normatiza e padroniza toda a cartografia nacional, e é uma carta na escala de 1 para 50 mil. E por que é uma carta? Porque ela tem uma divisão aqui, ó, de latitude e longitude aqui, ó, 44 graus, 45 minutos de longitude, nesse sentido, e 22 graus e 15 minutos nesse outro sentido. E aqui ela também tem, ó, 22 e 15, 44 e 30, ou seja, você andou na longitude, né, você andou 15 minutos. Né? E na parte inferior, você andou do 22 e 15 até o 22 e 30, ou seja, mas você andou também mais 15 minutos. Então, essa sensação aí, essa representação, tá vendo? Então, isso aqui é uma carta. Então, junto a essa outra carta, só para exemplificar, isso aqui é Agulhas Negras, né, que pega ali toda a Serra da Mantiqueira, né, a Serra das Agulhas Negras também, onde tem o Pico da Neblina, que tem algum lugar aqui, que pega a região ali de Itatiaia, né, Resende um pouco mais ao lado, né, e pega todo o Parque Nacional do Itatiaia aqui. Tá? Então, eu peguei essa carta, que ela é uma carta antiga, né, então vários elementos aqui, nós vamos conversar sobre esses elementos. Primeiro é saber o quê? Que uma carta ela tem essa divisão, esse recorte definido aqui. Tá? Então, cada escala de carta tem um intervalo. Nós vamos ver isso mais à frente, que eu tenho uma ilustração boa sobre isso aí, que a gente traz mostrando quanto é a divisão de cada um. Aí você olha assim e fala, pô, mas parece que nesse sentido aqui ele é maior do que esse. Sim, realmente é maior, porque nós estamos
tratando de um tipo de representação, um tipo projetivo. Então, os 15 minutos de arco aqui são diferentes dos 15, os 15 minutos de arco na longitude são diferentes dos 15 minutos de arco na latitude. Claro, isso depois nós vamos ver quando na outra aula que nós vamos mostrar um pouco mais sobre coordenadas e geodésia, mas é importante saber disso. Saber o quê? Que tudo e qualquer ponto aqui dentro que você tenha tem uma coordenada. Isso é fundamental, tá? Então, aqui é um exemplo de uma carta, de uma folha que a gente tem a representação, é uma folha bem clássica, né? E, claro, tudo com informação que você queira saber, você tem que olhar na legenda, claro. Então, tá vendo? Aqui tem um recorte aqui, né, que pega agulhas negras, e do lado direito aqui a gente tem Resende. Tá? Mais ao sul nós temos São José do Barreiro, Cruzeiro, Passa Quatro. Essas folhas aqui, todas elas têm uma nomenclatura, um nome, né, que é dado a elas, a essas folhas, essas cartas, das cidades mais relevantes, né, dos elementos naturais do terreno mais relevantes, né? Aí você fala, aqui essa folha poderia chamar Itatiaia, mas não, o mais importante que Itatiaia é o chamado maciço das agulhas negras, né, que pega tudo isso aqui. Então, por isso que deram esse nome. Mas também deram esse nome já há um bom tempo atrás. E uma outra coisa importantíssima para ver isso aqui, a data. Ó. 1966 foi o voo, vamos tratar bem mais à frente, e a edição de 74. Então, como eu falo assim, mas esse negócio é antigo? É antigo mesmo, né? Mas você acha que os rios daqui mudaram? Alguma coisa foi modificada, mas essencialmente continua o mesmo. A curva de nível está no mesmo lugar? Tá. Isso aqui é uma região de vegetação, isso aqui não mudou nada. Claro, os elementos do terreno vão mudando, algumas coisas vão mudando, mas alguns ficam imperceptíveis, as mudanças, por causa da escala, né? Então, aí tem uma relação direta com a escala, e isso aí é importante nós pontuarmos pelo seguinte, que a escala é 1 para 50 mil, os detalhes estão 50 mil vezes reduzidos, né? Então, na concepção antiga, né, de como essa carta foi gerada, isso nos dá um elemento, uma definição de elemento que eu vou considerar meio milímetro na escala, né? Ou seja, 1 milímetro na escala de 1 para 50 mil, se vocês lembrarem na aula de topografia, 1 milímetro me dá 50 metros, né? Então, meio milímetro aí seriam 25 metros, né? Então, imagina que tudo que tiver for menor do que 25 metros é imperceptível aqui, não aparece. Tá? Claro, pela própria identificação da escala. Aí você fala, pô, mas aqui tem uma estrada aqui que ela não tem 25 metros. Essa aqui é a Dutra, tá? Essa 116. Essa daqui ela é simbolizada. Você tem o traçado dela, está simbolizada aqui. Assim como essa estrada vicinal aqui, ó, que está tracejada, ela também está representada. Sabe que ela é importante, ela tem alguma importância dentro da região, mas ela está sinalizada ali. Enfim, classicamente você tem o quê? Você tem a hidrografia, a vegetação, tá vendo? O relevo, as curvas de nível, tudo isso aqui está tudo agrupado em uma coisa só. Aí você fala assim, e se eu quisesse usar aquilo que foi comentado na aula passada, de eu trabalhar em termos de camadas, de estratificar o meu serviço, né? A minha carta. Olha, eu vou dizer, isso aqui é possível se fazer, mas você pega essa carta, você joga ela para dentro de um ambiente como o QGIS, né? Por exemplo, vou citar o QGIS, você joga para dentro desse ambiente e ali você faz o tratamento. Vai te dar um certo trabalho? Vai ser muito trabalhoso, mas tem saída, tem solução. Mas você pode buscar outros elementos, digamos, mais ágeis, né? Que te dão maior segurança, mas isso é possível se fazer. Então, essa questão aqui de uma carta dessa, né, nesse estágio nosso agora, né, de hoje, o importante é pontuar isso aqui. A data, óbvio, né, a escala,
Aqui tem uma escala gráfica também. Se eu pegar essa aqui, essa folha, né, com a impressão dela original, eu pego um escalímetro, coloco aqui e consigo medir a mesma proporção aqui, né? Por exemplo, aqui. E aí tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Nós vamos detalhar isso melhor, que são essas linhas verticais e horizontais aqui, essa malha, né? Isso aqui é um sistema de coordenadas, tá? Tá vendo? 526 km, né? Ou seja, 526 quilômetros. Por que quilômetro? Porque isso aqui é 526 mil, 528 mil, 530 mil. Na outra aula nós vamos tratar isso melhor. Isso refere-se ao sistema de coordenadas UTM, isso aqui, ó, Universal Transversa de Mercator, né? É um sistema de coordenadas. Nós vamos detalhar isso melhor em outra oportunidade, mas que tudo isso você tem que ter, porque isso aqui é o quê? É uma forma de você medir ela metricamente. Porque a latitude e longitude são elementos curvilíneos. Isso aqui, até onde eu enxergo, isso aqui é uma representação plana. Então, como é que você vai pegar um elemento curvo e fazer e medir uma distância em algo plano? São incompatíveis. Então, para isso, você cria uma forma de colocar esse elemento curvo no plano. É isso, para isso que serve essa projeção. Isso nós vamos tratar em outra oportunidade. Mas é importante ver esses elementos aqui. Isso, claro, em 74 não existia computador a nível de produção, então você sabe que a terceira impressão no 88, claro, já tinha computador, mas não nada que conseguisse fazer isso aqui a nível, em escala produtiva, né? Então, é importante a gente colocar isso aí. E aí, eu voltando agora lá naquela apresentação, opa, aí, voltando na apresentação, aqui nós temos um outro tipo de elemento. Ó, então, lá naquele slide anterior, esse aqui, eu pontuei para vocês o que é um elemento que está em JPEG aqui, mas a natureza dele é uma impressão em papel, né? E agora eu trouxe aqui um elemento, nós vamos tratar agora esse elemento que está em PDF aqui, né? Só que esse elemento em PDF, de cara a gente já viu uma diferença aí, né? Ele é mais novo, claro, ele é mais novo, sem dúvida, né? Mas, além de ele ser mais novo, ele tem um elemento aqui que já mostra aquela questão, eu trouxe aquela figura da aula anterior, aquela questão da estratificação, onde você ter os elementos todos eles estratificados, tá? E aqui você tem as diversas camadas que compõem esses estratos, ou seja, que compõem essa folha aqui, essa carta, né? Eu vou compartilhar essa carta agora com vocês. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Eu vou compartilhar essa carta aqui com vocês para nós podermos olhar um pouquinho esse lado aqui. E deixa ele carregar aqui que ele já vai. Ele é um pouco mais pesado do que o outro lado aqui. Então, essa outra forma de representação, né? Ou seja, apesar de você o elemento está aqui, aparentemente, ali então, é um PDF, não sei o que, não. Ele é um PDF, mas ele possui a natureza da geração dessa carta, né? Foi justamente essa questão de ser totalmente possível de trabalhar com ela em termos de vetores, né? De trabalhar em camadas diferentes. Tudo isso possibilitou essa situação. Deixa eu compartilhar agora vai. Deixa eu compartilhar aqui.
puxar aqui, peraí. Peraí que ele vai. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Vou puxar. Não vou puxar, não. Tá. É que está dando um problema aqui no meu Teams aqui, mas vai voltar. Tem problema no Teams aqui, peraí. Vamos lá, agora sim. Estão me ouvindo? Acho que meu Teams deu. Tá ouvindo direitinho aqui? Sim. Tá, eu estou tentando só compartilhar um negócio aqui, porque está dando uma trava no meu compartilhamento aqui, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. O que ele deu aqui? Agora vai. Voltou. Bom, agora está aparecendo aí ou não?
Pessoal, está aparecendo agora aí, não? Oi? Sim. Tá aparecendo sim. Ah, então tá bom. Pô, tem umas técnicas aqui. Então, vamos lá, gente. Então, o que acontece? Então, isso aqui é uma carta bem mais nova, tá? Deixa eu dar o zoom aqui. Não sei se alguns de vocês conhecem esse projeto aqui ou não. O pessoal que trabalha ou estagia em prefeitura talvez já tenha visto isso aqui. Isso aqui é um trabalho que foi feito em 2016, né? Que pegou toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? E isso aqui serviu o quê? Foi feito um voo, um mapeamento, né? Para gerar, tipo, aquelas cartas numa escala de 2000, de 1 para 2000. Então, isso aqui é algo recente. Deixa eu fazer um... E aqui vocês veem que tem várias... do lado esquerdo, vocês veem várias camadas, né? E aí sim, nós já temos aquele conceito moderno, né? Ou seja, por exemplo, se eu desligar aqui, ó, eu tirei a fotografia que fica no fundo. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui pegou toda a região metropolitana, pegou Nova Iguaçu, Itaguaí, Paracambi, Queimadas, foi até Rio Bonito, chegou lá. Tá vendo? Tanguá, Rio Bonito, foi embora, né? Então, esses aí são os elementos, né, que foram... a região que foi levantada, aliás, né? As prefeituras, todas elas têm acesso a esse material. Isso aqui é interessante porque aqui você já tem um conceito todo da estratificação. Isso aqui é um PDF, tá? Então, eu tô vendo aqui, se eu tirar a curva de nível, ela some a curva de nível. Se eu te mexer na malha aqui, a malha sai, né? Ou seja, aquele conceito da estratificação você já tem. Só que isso aqui é um PDF, né? Isso aqui não é um arquivo, vamos botar aqui, isso aqui não é um vetor clássico, não é um CAD, né? Mas você consegue trabalhar disso aqui, consegue converter isso, você consegue jogar isso para dentro do QGIS, você consegue trabalhar isso aí, né? E trabalhar de acordo com a estratificação, você usando as camadas de interesse, né? Ou seja, aquilo que na base anterior, olha o termo que eu já estou falando na base anterior, você não tem como trabalhar diretamente, você tem que sair exercendo recursos, executando recursos, aliás. Aqui você já pode selecionar o que lhe interessa. Tá? Eu vou botar essa fotografia aqui só para vocês verem. Eu vou tirar essa curva aqui, que essa curva está enchendo o saco. Deixa eu tirar a curva aqui. Pronto. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui tem tem as casas, né? Tem o campo de futebol, aqui tem a linha férrea. Isso aqui é na estação de Austin, tá? O pessoal da região ali deve conhecer ali bem. Então, as mesmas coisas que tem naquele outro elemento, ou seja, o recorte aqui, ó, o recorte geográfico tem, tá? Só que agora, aquele que você tinha uma diferença de 2 quilômetros, aqui você tem uma diferença de 200 metros, ó, 651.600 para 651.800, né? Que é a diferença que você tem nessa malha aqui. Então, claro, isso aqui já está numa escala, outra escala. Então, se eu for lá para o início, né? Vamos lá embaixo, lá na legenda, eu vou ver o quê? Que isso aqui já é uma escala de 1 para 2000. Isso é um trabalho de 2016, ou seja, algo recente, né? Ou seja, tudo isso já é algo moderno, algo que você usa no dia a dia. Ou seja, para você poder fazer um planejamento, por exemplo, de uma rede de drenagem aqui, você pode utilizar esses elementos. Posso sim, claro que você pode. Então, aqui você tem aqui um logradouro, né? Você tem aqui uma diferença, você tem uma cota de uma esquina aqui, ó, 50, na verdade, uma altitude, 54,12, e aqui você tem 51,31, tá vendo? Então, aqui você consegue executar isso, você tem como ter a largura e tal, e por aí vai. Então, são informações que você consegue, né, dentro dessa base, que você pode chegar e conseguir executar e fazer um bom trabalho aí no seu, né? Ou seja, isso já é algo novo, algo recente, né? Então, isso aí é algo que você também consegue... nós conseguimos chegar nisso aqui pela internet. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que vocês conseguem chegar nisso aqui, tá?
esse material é acessível, né? Então, eu vou entrar aqui para vocês verem até que é possível conseguir isso aí também, tá? Então, eu vou voltar aqui no slide da aula aqui, tá vendo? Então, aqui nós temos aqui, agora tá vendo essa informação, né? O slide da aula, né? Não tá mais a carta não, né? Então, o que que acontece aqui agora? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui numa outra situação. O que que é isso aqui, gente? Aqui eu tenho um exemplo, né? Vocês estão vendo aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui está a Ilha do Governador e tal, né? Ilha do Fundão, está o recorte do Rio de Janeiro e tem umas informações ali ao lado interessante. Eu coloquei novamente essa figura das camadas, dos estratos, né? Por que que eu estou colocando isso? Porque isso aí é importante para nós entendermos e pontuar alguma coisa aqui. Ou seja, vocês viram no anterior que eu tenho os estratos aqui, as camadas, e aqui eu vou selecionando o que eu quero. Nesse agora, eu também tenho as camadas, só que agora eu já vou entrar num ambiente diferente. Eu vou entrar dentro da plataforma, de uma plataforma GIS, né? Não é um Quantum GIS, é uma outra plataforma da Prefeitura do Rio de Janeiro, na qual você consegue mexer e observar algumas coisas interessantes, tá? Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Eu vou aqui para o navegador. Vamos ver aqui a boa vontade do navegador aqui, mas ele vai chegar lá direitinho. O que que acontece? A Prefeitura do Rio de Janeiro ela tem um sistema tem um setor de geoprocessamento, na verdade, dentro do Instituto Pereira Passos, né, que praticamente tudo ele é um geoprocessamento dentro dele, e eles são bem desenvolvidos, né? Eles têm muita informação, eles têm tudo isso, tudo mapeado, né? E muitas coisas são disponibilizadas. Isso aqui é uma das coisas que estão disponibilizadas. Vocês estão vendo o mapa do Rio de Janeiro aí cheio de coisa vermelha? Sim. Isso. Então o que que acontece, gente? Isso aí é um mapa uma representação de habitação, tá? Dentro do site da Prefeitura do Rio, você entra nesse endereço, o endereço pcrj.maps.arcgis.com, e você consegue ter acesso a isso, né? Não só a esse, mas como várias bases, vários temas, né? Muita coisa bem interessante ali. Eu vou dar uma navegada com vocês até isso aí. Então, o que que ocorre, gente? Esse aqui é um mapa de habitação, tá? Um detalhe para vocês verem que na parte inferior da tela tem umas coordenadas. Importante saber isso, né? E aí você tem o quê? Você tem a divisão das camadas, né? Ou seja, aqui, por exemplo, eu vou tocar aqui em camada só para ilustrar uma coisa para vocês verem que dentro das camadas eu posso selecionar o que eu quero observar, por exemplo, né? Isso que está em vermelho aqui, eu nem sei o que que é, acho que isso aqui é zona de favela, se eu não me engano. Mas ele já vai lá. Ele já vai em camadas aqui, vai conseguir listar tudo que tem ali. Então, é possível, por exemplo, dentro da... Tá vendo aqui, ó? Limite de favelas e urbanização. Acho que está aparecendo aí, não está? É uma tela secundária, mas está aparecendo, né? Sim. Então tá. Então aqui, por exemplo, você tem dentro dessa parte habitacional, né, dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo, aqui, na verdade agora no Rio você tem Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, né, uma coisa extremamente grande, né. E aí, por exemplo, se eu quero ver a unidade de saúde, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ele vai mostrar para mim dentro da zona que eu estiver vendo aqui, quais são as unidades de saúde que eu tenho, né? Ele está um pouquinho lento, mas ele vai.
Na verdade é que esse site ele é muito interessante, mas é meio carregado. Você usar ele nunca fica, dificilmente você pega ele sem estar muito sobrecarregado, né? Mas você pode ir selecionando, tá vendo? Que ele vai começar agora a desenhar o que ele tem. Ué, ele tirou daqui porque não. Ele começa a mostrar para você o que tem de unidade de saúde dentro da sua região que você estiver dando zoom, estiver trabalhando, estiver mostrando, por exemplo, né? Aqui eu dei um zoom aqui para a região da linha férrea aqui, né? Tem Madureira e tal, agora aproximei demais. Quero chegar nessa região aqui para mostrar uma coisa aqui. Então, tudo que você precisar selecionar, você vai tendo acesso. A tela ficou toda branca agora. Está indo lá, está carregando. Eu vou ali para a Zona Oeste, mais para o lado de Guaratiba. Vou aqui para o lado de Guaratiba, Campo Grande, pelo seguinte. Eu vou marcar aqui esses negócios de trecho de Bairro Maravilha. Bairro Maravilha foi um projeto feito na prefeitura anterior do Rio, na gestão anterior, que fizeram a urbanização de vários locais, né? Trabalhou muito em cima dessa questão do bairro Maravilha, né? Da Zona Oeste, aliás, né? Então, tiveram vários projetos de urbanização, muita coisa bem interessante ali. Eu vou desligar esse limite de favela, tá vendo? Isso aqui foram os trechos do bairro Maravilha, que foram contemplados. Aí você fala, tem um monte de linha aí e tal, mas não, se eu vier aqui e der um toque aqui em cima, deixa eu ver se vai mostrar alguma coisa para mim. Então, tudo isso aqui foram regiões que foram reurbanizadas, né? Tá vendo? Aqui ele mostra, ó, por exemplo, agora consegue ver direitinho, ó, esse azul aqui, né? Você tem uma rua, né, chamada Rua 36, extensão 119 metros, área total de calçada em metro quadrado 405, área de pavimento de asfalto 524 metros quadrados, área beneficiada 929,53 metros quadrados, que é o somatório da calçada e pavimento, né? Então, isso é muito interessante, né, para vocês poderem ver a ferramenta que isso dá de opção, né? Ou seja, você pode chegar e ter um acesso a isso. Por exemplo, tem que desenvolver um empreendimento nessa região, por exemplo, e você não sabe, você sabe isso aqui, pelo Google eu vi lá que tem asfalto, não tem asfalto, mas espera aí, você pode quantificar isso melhor. Então, você tem possibilidade de identificar bastante coisa aqui, né? Então, isso aqui é dentro dessa área de habitação, ou seja, isso aqui é uma base, tem uma base de fundo, que é essa base aqui. Depois, se eu quiser, eu posso mudar, colocar a imagem de satélite no fundo, mas não vamos botar isso, vamos deixar ela assim, que você tem a informação, né? Ou seja, o teu mapa ele passa a ser um mapa um pouco mais não, um mapa totalmente dinâmico, ele te dá não só a informação do estado da grama, eu quero saber o estado da grama se ela é asfaltada. Aí ela mostra lá, ela foi calçada 4.497 metros quadrados de calçamento. O pavimento do asfalto foram 7.495. Se você quiser quantificar isso, você pode chegar e fazer um cálculo e descobrir o quanto foi foi feito de investimento na estrada da grama, né? A estrada da grama, por exemplo, que é lá no Fragoso, né? Então você tem como saber isso aí, né? Então você tem acesso às informações. E uma coisa importante aqui é isso aqui, ó, o PAL, né? Não sei se vocês sabem o que é PAL. PAL é isso aqui, é um projeto aprovado de loteamento, né? Então, todo solo, ao ser parcelado, né, vamos botar assim, o parcelamento do solo, ele nos leva a você chegar e ter o solo dividido. Você tem as grandes áreas, né, as glebas, né? As glebas são divididas em grandes lotes, esses lotes são divididos, né, até você chegar e ter uma porção menor que representa o mínimo que é parcelado do solo, né? Então,
Tudo isso aqui, por exemplo, se eu vier aqui, dar um toque aqui nessa figura geométrica esquisita, vou pegar essa daqui que é menorzinha aqui, ó. Ele vai me dar que aqui tem um projeto de loteamento de número 27.100, né? Isso aqui é um PAL, um projeto aprovado da prefeitura. Aí ele diz lá o que tem um código de parcelamento, né? Diz que está já referenciado, ou seja, está dentro da base aqui. Ou seja, você tem como saber se aquela tua região que você, por exemplo, quer fazer um empreendimento, se ela já está loteada ou não. Às vezes você chega lá, aqui, ó, esse aqui está loteado ou não está loteado. Isso aqui existe um projeto maior, que é esse aqui de fora, 25.149. Depois foi feito um parcelamento aqui, ó, 27.100, que parcelou essa área aqui, ou seja, desmembrou desse maior, e por aí você vai desenvolvendo a tua pesquisa e o teu trabalho. Tá? Então, dentro do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, você tem várias informações. Você puxar ruas aqui, e também mostra a rua, né? Mostra as ruas que existem aqui. Então, quando a gente fala de geoprocessamento, algo bem atual, algo dinâmico, algo que aconteça o tempo todo, basta você visitar o site da prefeitura, né, a PCRJ, né, .maps.arc.gis, que você tem acesso a várias bases que você tem dentro dessa chamada galeria aqui, né? Então você consegue chegar ali, né? Então é possível obter várias informações trabalhando assim, eu quero chegar aqui numa outra só para mostrar para vocês que ela é disponível. Deixa eu botar aqui PCRJ. Deixa eu ver se ele vai aqui. Tomara que ele vá. Bom, mas eu não quero tudo isso aqui, não. Eu só quero o maps.arcgis. Na galeria. Deixa eu ir na galeria aqui. Mapa digital. Vamos aqui. ArcGIS online. Vamos aqui na galeria. Isso aqui, para entrar uma vez, a vida é difícil, mas entrando duas vezes você consegue. Tá vendo aqui? Ó? Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo aqui ó, várias coisas aqui ou não? Estão, né? Sim. Sim. Perfeito. Então, essa aqui ó, é assim, acabou que ele foi para dentro do aplicativo aqui. Mas eu queria que ele mostrasse para mim a galeria. Esse aqui mesmo, aqui, a galeria. Deixa eu entrar na galeria aqui. Então, você tem vários temas aqui, que essa galeria às vezes fica demorando a carregar, mas ele vai. Aqui, ó. Então, você tem aqui vários temas, né? Tem as florestas, o uso de água de chuva, né? Muita coisa interessante, né? Para você desenvolver um trabalho, o uso do solo, né? Aquele de habitação foi aquele que nós estávamos navegando ali, né? Até de roda de samba, ó. Catálogo de informações geodésicas, aqui você tem estabelecimentos, tem um aqui, ó, esse aqui, ó, de mapa solar, é muito interessante, né? Se você for dizer, vou desenvolver um trabalho que eu vou trabalhar com energia solar. Esse aqui ele mostra para você, justamente em cada bairro, as regiões onde você tem maior incidência de sol durante o ano ou não, né, a época de sombra. Isso aqui é interessante, porque nem sempre você tem sol o tempo todo. Eu quero mostrar esse aqui, o mapa digital do mapa de cartografia, é aquele que você acessa aquele PDF que eu mostrei anteriormente, né? Tem um outro aqui também que é bem interessante para a área de vocês, que é o de escorregamento. Cadê? Tem um de escorregamento aqui. De zonas... Agora eu não estou achando. Tem de chuva, né? Tem uma série de coisas aqui que você consegue trabalhar. Oi, fala. Tem alguma outra prefeitura que tem algum sistema semelhante? Aqui no Rio de Janeiro, só o Rio. Niterói tem alguma coisa... Aqui, suscetibilidade de deslizamento. Não, aqui só o Rio de Janeiro tem. Só a capital. Niterói tem alguma coisa feita, mas é bem mais precário, né? E só. O resto, esquece. As outras não tem. Claro, fora do Rio você tem. Em São Paulo você tem várias cidades que tem, né? Então,
As capitais do Brasil, a grande maioria tem um sistema avançado disso, nem todas, tá? Mas algumas têm. Mas aqui mesmo só a capital mesmo. Aqui, ó, aqui você consegue ver as regiões onde você tem maior incidência, né, de mais suscetível a deslizamento. Então, por exemplo, se eu for lá naquele que ficou famoso, que foi lá do Vidigal. Olha lá o Vidigal está por aqui, ó. Então, vai ver que tudo é vermelho ali, né? Vermelho, amarelo e tal. Então, você tem essa parte que é baixa, porque é a parte parte bem baixa da praia, né? Essa daqui são zonas de baixada. Mas essas outras você tem as situações, ó, tá vendo? Você dá mais acessibilidade. Então, se eu der um toque aqui, por exemplo, ele vai pesquisar para mim, ele vai dizer. Não, isso aqui está dizendo aqui não. Ah, não, isso aqui eu não queria não. Mas aí ele vai colocando para mim o que tem de realidade. Então, dentro da cidade do Rio de Janeiro, você consegue ter muitas coisas assim, né? Então, você tem essas informações, né? E você consegue ter acesso a isso, né? Então, quando você vai executar um determinado trabalho dentro da cidade do Rio de Janeiro, o que acontece? Muitas informações que às vezes você pensa assim, eu tenho que ir na prefeitura buscar uma determinada informação, isso, aquilo. Nada, gente. Pô, você pode pegar tudo isso, está disponibilizado para você. Basta você conhecer os caminhos e também saber usar. Claro que isso aqui, eu não posso chegar aqui diretamente, eu vou salvar isso aqui, eu vou salvar a imagem, mas eu não posso salvar o desenho propriamente dito, né? Isso aqui eu não tenho como salvar, porque isso aqui é uma plataforma para você utilizar, você pode consultar, né? Mas, assim, com exceção daquela outra que eu consigo baixar aquele PDF que eu mostrei de Austin, mas, fora isso, eu não consigo trabalhar muita coisa, né? Eu consigo ver, consigo enxergar, consultar, né? Então, é possível eu saber, eu vou construir aqui. Então, se você vai fazer uma construção aqui, você sabe que aqui você tem uma zona que é complicada, escorregamento e deslizamento. Então, você já pensa duas vezes ali. Então, você não vai comprar um negócio ali para construir naquela região. Então, isso que é importante, né? De entender que a informação ela tem acesso, você tem acesso à informação, sim, mas antes de ter acesso à informação, você também tem que saber usar e ter ferramentas para trabalhar com essa informação depois que receber, né? Quando você está aqui no mapa de habitação, você tem uma informação. Aqui ele mostra uma coisa, né? Mostra a questão do bairro Maravilha, né? A questão aqui, eu botei a questão dos projetos de loteamento, né? Aqui esses logradores aqui foram outras coisas, mas quando você vem nesse aqui, você já tem um outro tema, já tem uma outra ideia, já tem uma outra coisa. Então, o geoprocessamento e a cartografia moderna, né? Ela permite que você trabalhe com várias situações diferentes de acordo com o seu interesse, né? Então, você não fica mais restrito àquela questão de ter que chegar, não, peraí, eu só tenho que olhar isso aqui e tem que mexer nisso aqui porque o mapa está de papel. Não, o mapa está em papel, foi em 74, 88 que vocês viram aquilo. Agora não, agora você tem um ambiente computacional. Por isso que eu trouxe aquele conceito de que a cartografia, hoje em dia, ela trabalha em conjunto com o sistema de informação, para você poder representar aquele espaço com uma qualidade, né, e você poder desenvolver seus projetos de engenharia, o que tiver que fazer, da forma mais adequada possível, né? Então, você vê aqui, só para clarear aqui, ó, você vê que os limites do Rio de Janeiro terminam aqui, ó, aqui já é Nova Iguaçu. Então, daqui para lá não tem mais estudo sobre isso desenvolvido disso aí, realmente porque a GeoRio ela trabalha com o Rio de Janeiro, né? Ela não está envolvida com outro município. Certo? Entenderam essa viagem doida aí? Conseguiram ter ideia de alguma coisa? Tá? Então, gente, o que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos fazer uma práticazinha, né? Eu vou trazer vamos fazer uma criação de um mapa, né? Através da própria aula. Nós vamos começar a criar um mapa, né? E vamos fazer algumas coisas em cima.
Quem tiver a oportunidade de fazer no mesmo instante pode fazer, não tem problema. Quem não tiver, não tem problema algum também. Eu vou deixar uma rotina pronta para vocês poderem justamente apresentar, depois na outra aula já trazer esse trabalho elaborado da forma que vocês, quando vocês conseguirem, sem problema algum. Mas na próxima aula nós vamos trabalhar em cima dessa questão de uma prática, né? Uma prática de confecção de mapas, né? Vamos botar assim. E aí irmos avançando na questão do sistema de coordenadas. Certo, gente? Só vai usar o QGIS, professor? Não, QGIS ainda não. QGIS ainda não. Vamos usar o QGIS ainda não. Nós vamos trabalhar com uma ferramenta mais simples, né? Que ela é interativa, é dentro da plataforma, dentro do navegador mesmo. E aí nós vamos trabalhar com ela, mas não vamos trabalhar com QGIS ainda não. Nós vamos trazer os outros elementos para depois nós entrarmos no QGIS. E aí por aí vai. E aí nós vamos conseguir. Aos pouquinhos a gente vai indo ali. Tá? Mas não vamos entrar no QGIS, né? Mas a gente vai trabalhar com QGIS ainda esse período? Sim, vamos sim, só que um pouco mais à frente. A intenção de trabalhar com QGIS já é mais na virada do primeiro para o segundo bimestre. Tá? Mas toda aula eu vou trazer o QGIS. Eu vou estar trazendo o QGIS mostrando para vocês os elementos. Tá? Algumas coisas para vocês poderem ir vendo, né? Que a acessibilidade que o QGIS dá, né? Mas a gente não vai ainda operacionalizar o uso dele, né? Dentro da aula, assim, agora não. Vamos conseguir trazer um pouquinho mais. Mas no final do primeiro bimestre a gente consegue. Mas toda aula eu vou dar uma pincelada nele, vou mostrar alguma coisa nele. Para pelo menos ir vendo ali. Mas vou trazendo outras ferramentas livres, né? Que são acessíveis para vocês poderem ir se familiarizando, ir entendendo e buscando, quando vocês tiverem oportunidade, estar no computador, vocês irem trabalhando em cima disso aí. Entendeu? E vamos que vamos. Certo, gente? Show, professor. Tranquilo. Então, tá bom. Então, a intenção é essa, que na próxima aula já vai fazer uma prática. A prática vai ser em cima de um navegador mesmo, né? Nós não vamos fazer nada assim extraordinário, não vamos entrar dentro do QGIS ainda, mas vamos trabalhar em cima dessa questão aí, para ir já familiarizando não só com a questão da construção do mapa, né? E também se familiarizando com a questão de entender os referenciais, as coordenadas, tudo isso já vai ser desenvolvido a partir dessa prática. Hoje a intenção mais foi essa apresentação, né, de ver o espaço representado, né, de descobrir que existem muitos recursos para vocês poderem, e são abertos para vocês descobrirem, trabalharem em cima disso, conseguir a informação livre, né? Vai ver chega alguém e vende para vocês uma coisa que está disponibilizada. Pô, não tem nada a ver. Vamos sempre conseguir. Buscar informação faz parte do aprendizado e da pesquisa aí. Certo, gente? Sim, professor. Então, tá bom.